Salve família, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, sou escritor, fotógrafo, filmmaker e obcecado por futebol, tuiteiro full time. Para quem me conhece do Twitter, minha arroba é puxati. Para quem não me conhece, conhece agora, me segue lá. Tô o tempo todo online, porque eu sou viciado naquela rede social maldita. E no Instagram, arroba de bonezinho pra trás, onde eu posto minhas fotos. Tem tempo que eu não posto foto, mas devagarzinho eu chego lá. Galera, é o seguinte, tô começando um projeto novo pra falar de futebol brasileiro, pra falar de tudo aqui que me importa, de tudo que eu gosto, de tudo que me interessa, pra falar das... como é que eu posso falar? Das interseções que me interessam entre futebol, cultura, política e... enfim. É o primeiro episódio que eu tô gravando. Com certeza eu vou cometer alguns erros, vou dar alguns vacilos. Eu não sei como é que vai ficar isso aqui. Espero e peço que vocês tenham paciência comigo. E, enfim, no final, fiquem à vontade para me dar sugestões. Eu decidi começar esse projeto falando da final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. O Flamengo que busca o seu 5º título da Copa do Brasil e o São Paulo que busca o seu título inédito, ainda um título que o São Paulo não tem. Eu montei uma apresentaçãozinha aqui que é para me ajudar, para me guiar nos meus argumentos. Pretendo falar sem clubismo aqui, já vou dizendo que eu sou vascaíno, sou fredonato, mas pretendo falar sem clubismo aqui. Quem quiser clubismo que vá no meu Twitter, que é lá onde eu sou clubista sem medo, sem pena. Isso aqui é uma ideia que eu sempre tive, um negócio que eu tô tentando fazer já tem um tempo, que eu tava adiando, mas que eu decidi porque não, tentar, botar a cara e ver no que dá. Gosto muito de futebol, gosto muito de pensar futebol, de falar de futebol, de escrever sobre futebol e assistir futebol. E nesse projeto aqui eu vou focar em futebol brasileiro, principalmente futebol carioca, que é o que eu mais acompanho, por ser carioca, né? Mas também devo falar de futebol mundial, devo falar de futebol internacional, pretendo falar da seleção brasileira, e enfim, futebol europeu, futebol saudita. Mas enfim, o primeiro episódio é sobre a final da Copa do Brasil. E cara, eu acho que a final da Copa do Brasil começa aqui. Quando o Dorival Júnior não renova o seu contrato com o Flamengo. Por que eu acho que começa aqui? O Flamengo de Dorival Júnior, um Flamengo que venceu 2 títulos, 2 Copas, né? 2 títulos muito importantes, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Um Flamengo muito bem treinado, que jogava muito bem, apesar de ter tido uma performance um pouco desanimadora e desapontante no Brasileirão. É um Flamengo muito forte, um Flamengo que fez uma campanha histórica na Libertadores, acho que teve a maior campanha da história. E o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil nos pênaltis, né? Isso pode passar a impressão de uma dificuldade, mas decidiu em casa, enfim. Um Flamengo que eu acho que foi bem dominante ano passado e que... num negócio que foi surpreendente, assim, o Dorival não renovou, né, com o Flamengo. E eu acho doido, assim, a diretoria do Flamengo não ter renovado com o Dorival, porque é sintomático de problemas muito sérios na cultura de futebol brasileira. E eu vou falar disso também. Eu separei aqui uma fala do Dorival quando ele não renovou, que ele diz: financeiramente não seria um problema para a renovação. A diretoria entendeu que era o momento de uma mudança e eu respeito isso.
Eu deixo aqui um agradecimento aos jogadores, aos funcionários do clube que fizeram o nosso dia a dia muito leve. Eu carrego no coração toda a história e a participação de cada um de vocês que, às vezes sem ter de onde tirar, estão ali torcendo, fazendo com que o Flamengo se sinta cada vez mais forte e lutando pelas melhores posições. E por que eu separei essa fala do Dorival? Porque eu acho que o Dorival é um cara que gosta muito do Flamengo, respeita muito o Flamengo, entende o que é o Flamengo e eu acho que ele não foi respeitado pela diretoria do Flamengo. Eu vou falar da diretoria do Flamengo um pouquinho mais pra frente, mas eu acho, cara, que não renovar com um técnico campeão de 2 taças importantes com 66% de aproveitamento, para ir atrás desse senhor aqui foi onde começou a dar ruim na temporada do Mengão. O Vitor Pereira, que veio de uma temporada relativamente boa com o Corinthians, chegou na final de Copa do Brasil. Dá para argumentar que jogou melhor o segundo jogo, mas não jogou melhor o jogo mais importante, que seria o primeiro, que foi dentro de casa. E, sinceramente, o 4º lugar do Corinthians no Campeonato Brasileiro eu acho que foi acima das expectativas, mas ao mesmo tempo o Corinthians tem um time qualificado, tinha bons jogadores, apesar de ter um time com idade avançada, né? Mas eu acho um absurdo. Eu separei aqui uns números do Vitor Pereira no Corinthians. Em 64 partidas, 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas, 51% de aproveitamento. É um aproveitamento bom, mas assim, foi o cara que foi vice pro Flamengo do Dorival, que terminou o campeonato em 4º lugar, como eu falei, um bagulho que eu acho que é um bom resultado, mas assim, não sei, tá ligado? Aqui a final, né? Sei lá, eu não sei o que a diretoria tá pensando. Tenho minha teoria? Tenho. E eventualmente eu devo chegar nela. Mas eu não sei o que a diretoria tava pensando, cara. Tipo, por que não renovou com o Dorival, mano? Por que não deu? Eu tenho certeza que vocês são flamenguistas e devem pensar isso todos os dias, né? Mas por que não renovou com o Dorival, mano? Renovou com o Renoval. Aqui, família, esse jogo aqui é doido. Quando o Flamengo pega o Al Hilal no Mundial de Clubes, o Flamengo vai pro Mundial de Clubes, o Flamengo começa o ano com o sonho do bimundial, com o sonho de enfrentar o Real Madrid. Real Madrid pode esperar, né? Com o sonho de enfrentar o Real Madrid. E, cara, perde pro Al Hilal de Dom Ramon Dias, técnico do Clube de Regatas Vasco da Gama, atual técnico, né? Quem dera tivesse chegado mais cedo, mas enfim. Não é hora de falar do Vasco, a gente vai falar do Vasco no outro vídeo. Mas, cara, esse jogo aqui eu acho até que, assim, é um prenúncio de tudo que tá por vir, né? É um prenúncio. Mas o Flamengo não jogou mal o primeiro tempo. O primeiro tempo foi um jogo aberto, mas a expulsão do Gerson condiciona tudo, né, pro segundo tempo. Tipo, foi no finalzinho do primeiro tempo, uma expulsão num pênalti ainda, ou seja, o Al Hilal foi lá, fez um gol e o segundo tempo foi muito difícil. O Flamengo viu o sonho do bimundial acabar. E aí o Flamengo foi acumulando péssimos resultados e péssimas atuações. Quer dizer, o Flamengo teve até bons resultados em alguns momentos. Ganhou o primeiro jogo da final do Carioca, por exemplo. Mas a final do Carioca foi, sabe, o prego no caixão do Vitor Pereira no Flamengo, com uma passagem desastrosa de um cara que ninguém consegue explicar racionalmente por que ele foi técnico do Flamengo. Não tem como explicar racionalmente. Não tem como. O Flamengo se sabotou de um jeito histórico ao contratar o Vitor Pereira, tá ligado?
Esse jogo aqui eu vi com meu pai que é tricolor, e foi um baile do Fluminense. Foi um baile do Fluminense, tipo, esse primeiro tempo aqui era doideira, cara. O Flamengo tava entregue em campo. E... Enfim, eu vou falar um pouco mais sobre por que eu acho que o Flamengo errou trazendo o Vitor Pereira e por que eu acho que o Flamengo errou trazendo o Jorge Sampaoli também, que é o técnico que vem, né? Quando o Vitor Pereira é mandado embora. E eu acho que interessante que, tipo, muita gente, eu incluso, achou que o São Paulo daria certo no Flamengo. Porque... Não sei, cara, o São Paulo é um técnico energético, né? Um técnico que pratica o futebol ofensivo, um time que gosta de ter a bola, um time que gosta de dominar os jogos. Só que não deu liga. O Flamengo do São Paulo não funciona. Não joga o futebol que se espera do elenco do Flamengo. E isso aqui, né, cara? Isso aqui é uma doideira. Esse 3-1 aqui do Olímpia. O Flamengo foi pro Defensores del Chaco no Paraguai com a vantagem e foi eliminado por Olímpia. Começou o jogo ganhando, não foi? O Flamengo começou o jogo ganhando e tomou uma virada. Se eu tiver errado, me corrija, mas acho que foi isso, não foi? Cara, isso aqui é um absurdo. O Flamengo, o melhor elenco, provavelmente, do futebol sul-americano, não pode ser eliminado por Olímpia do Paraguai. O Olímpia é um time muito tradicional, beleza, mas isso não pode acontecer de jeito nenhum, cara. Você não pode treinar o Flamengo e permitir que o seu time seja eliminado por Olímpia do Paraguai. Só que o Flamengo, mano, o Flamengo do São Paulo, ele tem problemas crônicos. E eu acho que esses problemas crônicos são ilustrados por essas estatísticas aqui que eu trouxe. Créditos ao DataFutebol, @DataFutebol, DataFut, no Twitter, um perfil que eu gosto muito, acompanho. Acho que para quem gosta de futebol, estatísticas avançadas é um perfil obrigatório. Ele traz aqui, ó, um gráfico de finalizações. Onde está o Flamengo? O Flamengo está aqui. O Flamengo cede muitas finalizações. Tá ligado? Tá finalizando muito pouco também. Mas isso aqui é o mais preocupante pra mim. Um time que sempre foi sólido defensivamente. O Flamengo teve times muito sólidos defensivamente. Apesar de ser caracterizado por ser um time muito ofensivo, o Flamengo tinha um time muito sólido. E, cara, como o DataFut sempre fala, ele é flamenguista, coitado. Coitado de mim que sou vascaíno. Mas como ele sempre fala, um time que quer ser campeão não pode ceder muitas finalizações, porque é um jogo de chances, né, mano, de probabilidades. Quanto mais finalizações você cede, mais gol você vai tomar. E o Flamengo tem cedido muitas finalizações, está tomando muitos gols. Essa estatística que eu acho bizarra. O Flamengo no Brasileirão desse ano, na 23ª rodada, não é no final, é na virada ali, né, do turno. Já teve 15 jogos, quer dizer, desculpa, gente, já teve 13 jogos com pelo menos 15 finalizações sofridas. E desde 2007, esse é o maior valor. Esse é um time que claramente sentiu a falta do João Gomes, não conseguiu repor essa peça, esse volante marcador, que desarmava muito, que tinha uma capacidade de cobrir bastante espaços no campo. Foi uma perda muito grande para o Flamengo, e acho que isso ficou evidente. E sei lá, cara, tipo, o São Paulo foi um erro muito terrível da diretoria do Flamengo. Eu separei essa notícia aqui. O Landim define a contratação de São Paulo como sonho antigo e afirma: tem a cara do Flamengo. Será que tem mesmo? Será que tem mesmo a cara do Flamengo? Esse time, torcedor do Flamengo, você aí, você acha que esse time do São Paulo tem a cara do Flamengo? Você que
viu o Flamengo, seja desde sempre, ou seja, a partir de agora, porque tem muitos flamenguistas novos, né? Esse é o time do Flamengo que você está acostumado a ver jogar? Não no sentido dos resultados, deixa os resultados de lá, tô falando da bola jogada em campo, do time, a forma como o time joga. Esse é o Flamengo que você está acostumado? Eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que não. E isso aqui tem a cara do Flamengo, é um sonho antigo. Eu vou chegar lá. Esse jogo aqui foi o melhor jogo do São Paulo no Flamengo, né? Esse 2-0 aqui. E, cara, esse jogo aqui é condicionado pela atuação desse rapaz aqui, Bruno Henrique. O Bruno Henrique, pra mim, é um craque, um grande jogador. E eu nunca vi o Flamengo ganhar e ele jogar mal. Eu já vi o Flamengo ganhar o Gabigol não jogar bem, eu já vi o Flamengo ganhar o Arrascaeta não jogar bem, eu já vi o Flamengo ganhar o Everton Ribeiro, o Pedro, o Gerson não jogarem bem. Eu nunca vi o Bruno Henrique estar em campo, jogando bola, e o Flamengo ganhar e ele ter jogado mal. Pode ser que tenha acontecido, eu não vejo todos os jogos do Flamengo, sou flamenguista. Mas eu nunca vi. E eu acho que esse jogo é muito condicionado pela volta do Bruno Henrique, pela vontade que ele tava de chegar e de jogar bem, de mostrar serviço, assim como foi contra o Botafogo. Acho que a partida que o Bruno Henrique faz contra o Botafogo é muito forte, muito boa, e ele decide aquele jogo, né? E, cara, isso aqui é muito preocupante. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, fez uma análise do trabalho de Jorge Sampaoli, do Jorge Sampaoli durante a entrevista à CNN. Estou feliz com o Sampaoli, ele é qualificado, ele tem sua forma de treinar, o estilo de jogo é condizente com o Flamengo. Pessoal, eu acho que não é loucura dizer que esses dois seres humanos aqui, ó, Rodolfo Landim e Marcos Braz, presidente do Flamengo e vice-presidente de futebol, não entendem nada de futebol. Não entendem nada de futebol. Nada. O Landim, inclusive, que tá no processo eleitoral, né? Que tá tentando dar um golpe, aumentar o mandato dele antes da eleição, ou seja, ele ficaria mais um ano e aí seria eleito para ficar no tempo a mais, com um terceiro mandato, né? Com mais um ano. Seria uma perpetuação ali no poder que... Vocês me digam, o que vocês acham disso? Eu tenho a impressão, eu sigo muitos flamenguistas, eu gosto de acompanhar eu gosto de acompanhar todas as narrativas. Eu acho que o futebol é um esporte incrível porque ele tem narrativas muito ricas e muito complexas. E eu acho que é importante acompanhar as narrativas de todos os clubes. É claro que não dá, mas eu tento acompanhar pelo menos todos os do Rio, né? Porque eu sou daqui e convivo, né, com muitos flamenguistas, muitos botafoguenses, muitos tricolores. Ele sofreu uma derrota, né? Ontem. Foi ontem? Eu tô gravando no sábado. Não, tô gravando na sexta, desculpa. A final da Libertadores, desculpa. A final da Copa do Brasil no domingo. E ele sofreu uma derrota, né? Não aprovaram o aumento do mandato dele. Que doideira, cara. Isso aqui é uma maluquice, né, cara? É impressionante como todos os clubes do Brasil padecem de problemas políticos, né? É impressionante. E, enfim. Eu acho, acredito e penso que quando isso aqui aconteceu, eu botei essa foto aqui porque eu acho ela muito emblemática do jogo do Flamengo e São Paulo, que teve pelo Brasileirão. Acho que foi empate, né? O Arrascaeta dando esse abração do Dorival. O Arrascaeta parece gostar muito do Dorival. E eu acho muito sintomático como no ano que o Flamengo está sendo... Tá sendo um ano vexatório, eu acho, pro Flamengo. O Flamengo não pode ser eliminado
nas quartas de final pro Olímpia do Paraguai da Libertadores, no ano que a Libertadores a final é no Maracanã. Eu acho que a campanha no Brasileiro, e a gente tem que dizer aqui que o Botafogo disparou muito e isso não estava sendo esperado por ninguém, mas a campanha no Brasileiro não é a melhor do mundo, mas o Flamengo faz uma campanha, acho que honesta no Brasileiro. Acho que o Botafogo destoou muito e isso desequilibra um pouco a balança, né? Mas, tipo, eu acho que é vexatório, mano. Eu acho que é vexatório. As notícias que têm saído de ambientes ruins, o preparador físico lá que deu um soco no Pedro, tipo... Não dá, né, mano? Não dá. Não dá pro clube que tem a maior receita, pro clube que mais chama atenção, que mais tem torcida, tá passando por isso. E a não renovação com o Dorival é não entender a natureza do futebol, é não entender a importância de um bom ambiente, é não ser profissional, tá ligado? Tipo, faltou profissionalismo do Flamengo, porque o Dorival é um técnico campeão, é um técnico inteligente, é um técnico íntegro, é um técnico muito humano, que entende a parte humana do futebol, é um técnico que respeitou muito e respeita muito a instituição do Flamengo, tem um carinho genuíno pela instituição do Flamengo e ele não foi respeitado pelo Flamengo. No meio das negociações, o Flamengo procurou o Vitor Pereira, que estava saindo do Corinthians de um jeito assim, ridículo. E o que essa diretoria do Flamengo fez com o Dorival foi um esculacho, mano. Foi um esculacho. Isso não se faz com um técnico que te deu 2 títulos. Isso não se faz. Isso é um absurdo. E, cara, sei lá, mano, num ano que, tipo, é doideira pensar isso, mas imagina se o Dorival tivesse ficado no Flamengo. Talvez o Flamengo não tivesse chegado na final do Mundial, talvez o Flamengo não tivesse sido campeão da Libertadores, talvez tivesse sido eliminado da Libertadores, mas eu duvido que estivesse jogando tão mal. E eu duvido que o clima estaria tão ruim, mano. Quando o Gabigol faz uma festa de aniversário e a torcida vai pra frente do salão pra reclamar que o cara tá fazendo uma festa de aniversário, é que o clima tá uma merda, tá ligado? E assim, é a minha opinião, tá? Vocês podem discordar, mas eu acho um absurdo achar que o maior culpado pelos problemas do Flamengo é o Gabigol ou os jogadores. Ah, Thiago, mas os jogadores que jogam o jogo. Ah, Thiago, mas os jogadores que entram em campo eles não estão honrando. Cara, os caras devem estar de saco cheio do clima, os caras devem estar de saco cheio da quantidade de merda, por falta de palavra melhor, que a diretoria faz e estoura na mão deles, mano. Tá ligado? Assim como, tipo, o futebol, cara. O futebol é um esporte que demanda confiança no trabalho do técnico. O jogador ele tem que confiar no técnico, assim como o técnico tem que confiar no jogador. Assim como o jogador tem que confiar na torcida e a torcida tem que confiar no jogador. Porque é um esporte coletivo em todos os seus aspectos. O futebol é coletivo em todos os aspectos. Não tem nada no futebol que é individual. Não tem nada no futebol que é individual. As performances são individuais até certo ponto, porque o jogador que joga bem num time que joga mal é a mesma coisa que nada, tá ligado? A não ser que ele queira ser vendido e queira sair. Mas eu achei essa foto emblemática. E eu acho que o São Paulo só chega nessa final de Libertadores. Caraca, tô com a Libertadores na cabeça. O São Paulo só chega na final da Copa do Brasil por causa do Dorival. O Flamengo não ter, inclusive, né? O Flamengo não ter corrido atrás desse senhor aqui, quando percebeu que o Vitor Pereira era uma bomba relógio, falar, por favor, volte, porque ele estava sem trabalho até o dia 20 de abril, né? Dava pra ter ido lá, dava. Quando foi o jogo contra o Fluminense? O jogo contra o Fluminense foi no dia 9 de abril. Por que o Flamengo não foi atrás do Dorival Júnior? É isso, né? 9/4? Por que o Flamengo não foi atrás do Dorival Júnior? Porque o Dorival Júnior foi pro Botafogo. Caraca, tô confundindo tudo, gente, desculpa. É o primeiro, eu tô nervoso. Mas o Dorival foi pro São Paulo no dia 20 de abril. O Flamengo não foi atrás do Dorival, o Flamengo não tentou buscar o Dorival. Eu teria buscado o Dorival quando perdeu o Paulo Hilal. Eu falava, o Dorival volta, a gente errou. Volta pra mim, tá ligado? Sabe quando você comete um erro com a mulher que você ama?
ou com o homem que você ama, não sei, ou com a pessoa que não tem gênero que você ama, não binário que você ama, eu não faço distinção de gênero, gente. E você pede pra pessoa voltar? Então, o Flamengo devia ter feito isso, Marcos Braz devia ter feito isso, mas ele não entende nada de futebol. O São Paulo, cara, que é um time que eu acho um time bem limitado. Se é pra ser sincero, eu acho o São Paulo um time bem limitado, mas eu acho que fez 2 contratações bem que demonstram ambição. O Rames Rodrigues, que não vinha performando em alto nível há muito tempo, mas todo mundo sabe a qualidade técnica que ele possui. E o Lucas Moura, que é cria da casa, que é um jogador, assim, muito bom. Queimou minha língua, achei que ele não ia jogar bem, mas ele chegou e claramente é um ótimo jogador. Qualquer time no Brasil gostaria de ter o Lucas Moura no elenco. Eu até separei aqui duas performances dele. Uma na vitória de São Paulo contra o Corinthians e a outra na derrota para a LDU, lá em Quito. Em que 2 jogos que ele faz gol, 2 jogos que ele joga muito bem. E, cara, eu acho que o Dorival é um baita técnico, mano. O Lucas está jogando muito com ele porque o Dorival entende como funciona o jogador brasileiro. O Dorival entende como botar o jogador brasileiro para jogar. Eu acho que muitas vezes o jogador brasileiro vai para a Europa, e eu acho que esse pode ter sido o caso do Lucas, e ele é colocado para jogar num contexto que não é o melhor para ele. Quando o Lucas vai para a Europa, ele se torna um ponta, né? Ele vai para o PSG, ele se torna um ponta. O que é um ponta? Um ponta é um jogador que fica nas beiradas do campo, recebe a bola na beira do campo e tem que jogar num espaço reduzido do campo. Claro que não precisa ser necessariamente assim, mas geralmente no futebol europeu isso acontece porque o futebol europeu é um futebol muito posicional, e posicional no sentido clássico de jogo posicional, né? Tipo, com inspiração na Holanda de 74, o estilo de jogo desenvolvido acho que é pelo Rinus Michel, né? Aperfeiçoado pelo Cruyff, que o Guardiola é o maior nome hoje em dia, que é um jogo assim, o jogo posicional é uma coisa abrangente, né? Existem diversas formas de jogar dentro do jogo posicional, mas é um jogo que, se eu tivesse que tentar explicar de algum jeito, eu diria que é um jogo onde os jogadores se movem através de espaços imaginados no campo. São linhas imaginárias que são traçadas no campo, né? Assim e assim. E os jogadores, eles se posicionam nesses espaços. Tipo, o jogador tá aqui, ele tá nesse espaço aqui. O jogador tá aqui, ele tá nesse espaço aqui. O jogador não se move em relação à bola, que é um estilo de jogo brasileiro. O jogador brasileiro, ele se move em relação à bola. A bola tá aqui, o jogador vem pra perto da bola. Tá ligado? O jogo posicional, o jogador tá aqui porque alguém tem que estar nessa posição aqui. E esse jogador tá aqui porque ele tem que estar nessa posição aqui. Então, se esse jogador sai dessa posição, ele tem que ir para uma outra posição, e esse jogador que tá aqui tem que cobrir. E aí sim o time todo se move coletivamente para cobrir essas posições, esses espaços imaginários no campo. E cara, é um estilo de jogo normal, um estilo de jogo válido, é um estilo de jogo que é muito vencedor, mas eu acho que o Guardiola ele fez parecer que esse é o único estilo de jogo possível, e houve uma padronização terrível no estilo de jogo mundial, partindo da Europa. E eu vou fazer um outro vídeo falando especificamente sobre o futebol como um todo, mas eu acho que o futebol, cara, o futebol é um bagulho muito incrível, né, cara? O futebol é um esporte que ele reflete tão bem a cultura. Eu acho que todos os esportes refletem a cultura dos lugares onde eles são jogados, mas eu acho que o futebol ele reflete a cultura de um jeito muito particular, porque é um esporte muito popular, então muita gente joga, então tem muita influência cultural. E eu acho que o estilo de jogo brasileiro é um jogo muito ligado à nossa cultura, de improviso,
de falta de recurso, de necessidade, né, de superar obstáculos e desafios. Eu acho que o Dorival entende isso muito bem, eu acho que o Fernando Diniz entende isso muito bem, Renato Gaúcho entende isso bem também. E não sei, cara, não sei, parece que os jogadores lá fora, muitos jogadores brasileiros vão lá pra fora e acabam sendo subutilizados, acabam rendendo menos do que o esperado. E aí, cara, você tá em outro país, com uma outra língua, com culturas diferentes. Eu acho que isso pode afetar o mental do jogador, pode afetar a confiança do jogador. Ele está sendo cobrado por uma torcida que talvez ele não se reconheça nela, sabe? E a verdade é que o Lucas, ele teve bons momentos no Tottenham, mas ele nunca foi uma unanimidade no Tottenham. O melhor momento dele foi até jogando pelo meio do campo, não como ponta. Ele estava jogando mais pelo meio do campo, mais pelo interior do campo ali, onde ele podia se associar mais com outros jogadores e tal. E sei lá, cara, ele, não sei, aconteceu muita coisa. Ele ano passado com o Conte não foi utilizado, ele estava jogando com o Sub-21 do Tottenham, tá ligado? Um jogador que a gente viu que chegou aqui no Brasil e estava em condição de jogar, jogou nos 2 jogos que eu botei aqui, ele joga 90 minutos nos 2, tá ligado? É um jogador que chegou com condição de jogo, é um jogador que tem qualidade, isso é evidente. E eu acho que a gente tem que valorizar mais a forma como o brasileiro pensa futebol, a forma como o brasileiro encara o futebol, a forma como o brasileiro imagina o futebol. Porque eu acho, e aqui eu vou voltar, cadê? E aqui eu vou voltar para esses dois aqui, ó. Porque eu acho que tem muita gente no futebol que tira ganhos financeiros, que tira ganhos políticos do futebol, que não somente não liga para o futebol enquanto ideia, como não entende nada do futebol, não entende o que o futebol representa, não entende o que o futebol é, tá ligado? Para as pessoas que fazem o futebol ser futebol. Tem um historiador inglês, David Goldblatt. Errei o nome dele com certeza, mas ele é um historiador inglês, ele tem muitos livros sobre futebol, tem até um sobre futebol brasileiro que eu nunca li e pretendo ler, mas eu não vou falar aqui muito sobre porque eu nunca li. E tem um livro dele que é O Jogo das Nossas Vidas, que ele falando sobre a Premier League, sobre como a Premier League surgiu, sobre como a Premier League se vende, né, como um projeto quase civilizatório para o futebol inglês, como um caso de muito sucesso. E ele explica, falando do futebol inglês, como que o futebol na Inglaterra é essa cultura de working class, né, da classe trabalhadora, como a forma como se fala do futebol tem a ver com as origens populares do futebol na Inglaterra, como, por exemplo, no futebol inglês, às vezes para se referir ao time, eles falam the lads. Os lads é uma forma como se referenciava operários, tá ligado? Num chão de fábrica. Isso, o futebol, ele é tomado pelas culturas populares. Eu não sei se foi inventado por pessoas populares, eu não posso dizer isso, mas ele é tomado pelas pessoas populares para si e adotado como uma forma de vida, tá ligado? Futebol é uma forma de vida, mano. Pensar futebol, viver o futebol, é quase que uma filosofia de vida. E, enfim, nesse livro, o David Goldblatt, caraca, eu tô errando o nome do cara, com certeza, eu tô errando o nome dele, gente, desculpa. Ele fala sobre como esse jogo que tem todas as suas raízes, todo o seu imaginário, todo o seu vernáculo, toda a sua imaginação coletiva em movimentos operários é cooptada por gente com dinheiro, né? Gente com dinheiro
gente que quer poder, gente que quer faturar em tudo que envolve futebol, gente que quer fazer o futebol ser um esporte, ser um espetáculo mais do que um esporte e mais do que um meio de comunhão entre as pessoas, entre trabalhadores, entre gente humilde que vê no esporte um alívio, um passatempo, algo bonito, né? Algo além do que só, eu quero ganhar, eu quero fazer dinheiro, enfim. Mas eu não vou falar disso hoje, eu vou fazer um outro vídeo um dia falando sobre isso. Meu ponto é só que, cara, a gente que gosta de futebol, a gente que pensa futebol, a gente tem que tomar muito cuidado, tá ligado? Porque o esporte, ele tá sendo roubado, né? Sendo comprado, né? É que, enfim, ele tá sendo comprado por essa gente com muito dinheiro. E qual o objetivo dessas pessoas? Tá ligado? Qual o objetivo dessas pessoas? É lucrar com o esporte mais popular do mundo? É melhorar o esporte? Assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo no futebol, e eu acho que o Flamengo o Flamengo de 2023 em específico, o Flamengo de Rodolfo Landim, é Rodolfo não é o nome dele, o Flamengo de Rodolfo Landim é um caso, assim, preocupante dos caminhos que podem levar. Porque se o Flamengo, que é provavelmente o único clube do Brasil que nunca vai precisar virar uma SAF. Desculpa, gente. Desculpa. Se o Flamengo, que é um clube do Brasil que nunca vai precisar virar uma SAF porque tem uma receita muito grande, e sei lá, talvez o Palmeiras não precise, talvez o São Paulo não precise, mas assim, o Vasco, em teoria, talvez não precisaria também. E tipo, se o Flamengo não consegue ter um ambiente político estável o suficiente para que um técnico vencedor, que respeita a instituição, um técnico que respeita o torcedor do Flamengo, que é o maior bem do Flamengo, o maior bem do Flamengo é a torcida do Flamengo. Eu sou vascaíno, eu detesto o Flamengo, a instituição do Flamengo, pra mim, quero sempre que perca. Mas eu tenho muitos amigos flamenguistas, tem muita gente que eu amo que é flamenguista. E eu sei o quanto que essas pessoas sofrem pelo Flamengo, eu sei o quanto que essas pessoas vivem o Flamengo. E eu tenho, enquanto cidadão brasileiro, eu tenho uma obrigação ética e moral de ter empatia pelo sofrimento dessas pessoas. Porque não é um sofrimento... o Flamengo perdeu. Isso aí passa, tá ligado? O Flamengo caiu pra segunda divisão. Isso nunca aconteceu, mas tipo... Porque é isso que falam do Vasco, né? O Vasco caiu pra segunda divisão 5 vezes. Meu amigo, o Vasco pode cair pra segunda divisão todos os campeonatos da história pro resto da vida. O Vasco ainda é o Vasco, tá entendendo? O lugar do Vasco na história tá solidificado. O Vasco é uma instituição que tem que ser respeitada, assim como o Flamengo é uma instituição que tem que ser respeitada, assim como o Fluminense é uma instituição que tem que ser respeitada, assim como o Botafogo é uma instituição que tem que ser respeitada. Essas instituições que formam o futebol brasileiro têm décadas e séculos de história. E essa história é muito rica, é muito importante. E essa história conta a história do povo brasileiro, tá ligado? E assim, muito cuidado, gente, muito cuidado. Eu sei que os flamenguistas sabem disso, a maioria dos flamenguistas que eu sigo estão desesperados com a ideia do Landim conseguir aumentar o tempo de mandato, conseguir um outro mandato. Tipo, as pessoas simplesmente não conseguem entender. Quer dizer, todo mundo entende, né, por que o Braz tá lá, mas as pessoas não conseguem entender como que o Braz chega lá
apesar de que todo mundo entende ao mesmo tempo. Política é um jogo. Política é um jogo muito traiçoeiro. Que política é um jogo de engajamento. Você tem que se engajar na política, porque se você não se engaja na política, eu digo isso como uma pessoa que tem problemas em se engajar com a política. Eu acho que muita gente da minha geração tem problema em se engajar com a política porque a política no Brasil ela é separada da vida cotidiana, né? A política é um bagulho que acontece numa esfera diferente da esfera em que a gente está. Sendo que não, né? A política acontece aqui e agora e ela tá acontecendo, ela tá sempre acontecendo. E as pessoas têm muita dificuldade em entender isso, porque existe uma separação, existe um nível grande de incapacidade individual de ação política e isso atrapalha. E por isso eu digo que os times de futebol são muito importantes, que as torcidas são muito importantes, porque num mundo em que todas as instituições trabalhistas, todas as instituições do povo estão sendo minadas, cooptadas, compradas, destruídas, sei lá, evisceradas, as torcidas de futebol e os times de futebol ainda são instituições que permitem que pessoas diferentes, que pessoas que não necessariamente estão nos mesmos círculos sociais se juntem, estejam juntas e conversem, falem de uma coisa só, tá ligado? Eu acho futebol muito importante, eu acho futebol muito político. Tem gente que não gosta disso, mas o futebol é muito político. Tudo é política, tem gente que detesta isso, mas eu sinto muito. Você não gostar do planeta Terra não muda o fato de que você tá aqui. E o futebol é muito político, o futebol é política. E, enfim. Acho que eu fugi um pouco do ponto. Mas é isso, cara. Eu acho que essa final da Copa do Brasil é assim... É uma narrativa incrível, né, cara? É o atual campeão, que é o Flamengo, vai jogar contra um time que nunca foi campeão, comandado pelo técnico que é o atual campeão, que ganhou com o Flamengo na última Copa do Brasil. Essa é uma narrativa incrível, o futebol é incrível, o futebol é memória coletiva, o futebol é memória social, o futebol é tudo que você pode imaginar num microcosmo que é um macrocosmo. É uma loucura total e completa, o futebol é muito foda. Desculpa a palavra. O futebol é incrível e... enfim. Me diz o que vocês acham, me diz quem vocês acham que vai ganhar. Eu estaria apostando no Flamengo, acho que o Flamengo é o favorito. E eu devo apostar no Flamengo, na vitória do Flamengo, pelo menos no primeiro jogo. Acho que o Flamengo no Maracanã é muito forte ainda. A torcida do Flamengo está preparando uma festa muito bonita, e deve ser uma festa muito bonita mesmo, pelo tamanho e pelo nível de engajamento e de... Qual é a palavra? Esqueci a palavra agora. Tem uma palavra perfeita para o que está acontecendo, mas eu esqueci. Pro nível de... enfim, não vou ficar tentando lembrar agora. Me diz o que vocês acham. Me diz se vocês acham que o Flamengo vai ganhar. Me diz se vocês acham que o São Paulo vai ganhar. Me diz se vocês preferem ver o Flamengo ganhar o 5º título em cima do Dorival Júnior, ou se vocês preferem ver o Dorival Júnior se vingar de Rodolfo Landim e Marcos Braz. Essa é uma narrativa maneira também. Eu prefiro que isso aconteça, óbvio. Por que será, né? Mas assim, eu não apostaria nisso. Se eu posso ser sincero, eu não apostaria nisso. Eu apostaria na vitória do Flamengo. Mas me diz vocês o que vocês acham, me diz o que vocês pensam. Foi o meu primeiro vídeo. Me diz o que vocês acharam. Qualquer sugestão é bem-vinda. Qualquer xingamento vai ser respondido. Muito obrigado para quem assistiu. Prometo que vai melhorar com o tempo. Tô nervoso, cara. Tô nervoso. Eu sou um cara tímido. De verdade. Eu sou um cara muito tímido.
Minha boca tá seca, cara. Que coisa horrível. Coisa horrível, cara. Enfim, galera. Me diz o que vocês acham, me diz o que vocês pensam. Qual o palpite de vocês pra final. Falem pra mim, os flamenguistas principalmente, o que tá acontecendo na política do Flamengo. Me expliquem. Se eu errei alguma coisa aqui, se eu deixei de comentar alguma coisa importante, me falem. E é isso, galera. Um abraço pra vocês, um beijo no coração, um bom final de semana pra todo mundo. Vamos ver o que acontece. Eu tô ansioso pra ver o que acontece nessa final. Acho que vão ser dois jogaços, tá ligado? O Maracanã e o Morumbi são dois palcos incríveis, né? Do futebol. Para pra pensar nisso. O privilégio que é você morar num país em que uma final é jogada no Maracanã e outra final é jogada no Morumbi. Pô, esquece, tá? Esquece. Isso aqui é Brasil, família. Isso aqui é Brasil. Respeitem isso, aceitem isso no coração de vocês e, sei lá, vamos ver se a gente consegue melhorar as coisas com o tempo. Um abraço, pessoal, um beijo. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal. Nunca pensei que eu fosse falar isso. Acho que ou você morre um herói ou você vive tempo suficiente para virar um youtuber, né, cara? Não tem jeito, não tem pra onde correr. Enfim, deixa seu like aí, se inscreve no canal, comenta o que vocês acharam do que eu falei. Se gostou, dá um like. E se não gostou, morde as costas. É isso. Um abraço.